Boa tarde, tudo bem? Tá com frio, tá com calor, como é que estamos? Vocês já viram que eu já coloquei um casaquinho aqui, né? Eu preparei a apresentação, mas eu vou falar com o coração. Então não vai ter apresentação, mas a gente vai bater um papo aqui. Primeiro porque eu estou muito feliz. E o que falar depois da monja, né? Falei, gente, depois da monja, o que eu vou falar? Eu falei, vou ter que contar a minha história de como tudo isso começou e tudo isso está acontecendo. Então, primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu queria agradecer a todos os sims que eu recebi para que essa virada pudesse estar acontecendo. O sim do Fernando Leme, o sim da FMU, o sim da monja, o sim de todos os palestrantes, de todos os meus amigos que estão aqui, de todos os voluntários. Enfim, o sim da minha amiga Lara, apresentadora. Foram muitos sims. E tem muitos palestrantes, painelistas que vão participar de outras atividades que estão aqui também. Gente que eu me conectei pelo Instagram e que disse sim. Noelle, Clara e muitas outras pessoas que estão aqui. Então, a monja, nossa madrinha, está se retirando. Muito obrigada. Muito obrigada. Que linda. E eu vou contar uma particularidade sobre a monja. Em 2014, eu decidi criar o blog Felicidade Sustentável. Gente, eu nunca pensei que ia ter um blog, mas naquele momento veio a vontade de escrever sobre coisas que eu acreditava que poderia ajudar as pessoas. Eu sou jornalista de formação e fazia muito tempo que eu não me escrevia. E eu falei, então, já que algumas fichas estão caindo, eu vou começar a escrever. E os meus alunos falavam assim, tem que ter YouTube. Gente, não é só escrever e pôr num blog? Não, tem que ter rede social. Como assim, gente? Tem que estar no Instagram. E eu pensava que era só escrever. Não. E aí, eu fui para um retiro com a monja Coen e com o professor Marcos Rojo. E nesse retiro lá em Ubatuba, eu com uma câmera, sem microfone, falei para a monja, eu criei um blog, ele chama Felicidade Sustentável. A senhora grava uma entrevista comigo? Ela, sim. Meu Deus, um sim da monja? E eu não tinha nem microfone na câmera. E o primeiro vídeo do YouTube sou eu e a monja, e uma entrevista sobre o que é felicidade. E naquela época, eu perguntei, monja, o que é felicidade? E ela falou, é a apreciação da vida. E é sobre isso, viver e apreciar a vida que já temos, né? E assim foi a caminhada deste blog, que depois vira o Instituto, que depois me inspira a fazer, em 2019, um evento. Gente, jornalista professor, o que entende de organização de evento? Eu não me formei em relações públicas, mas eu descobri que um propósito move a gente. Eu descobri que um propósito faz coisas acontecerem. Né? Um propósito faz a gente não saber o que realmente vai acontecer, mas faz a gente caminhar. Então, em 2019, eu fui na Unibis Cultural e saí de lá com um auditório e com uma infraestrutura. E o que eu tinha que fazer? Montar uma programação. E a primeira pessoa que eu convidei foi a monja Coen. Mandei um e-mail para ela com um vídeo do YouTube. Monja, sou eu, a senhora sabe, eu. Estou te convidando para participar de um evento chamado Dia Internacional da Felicidade. E a monja, mandei dia 24 de janeiro, dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, recebo um e-mail. Sim, eu topo. Uau, que maravilha! Então temos um auditório e temos a monja, agora vamos correr para fazer as outras coisas acontecerem. E esse evento aconteceu lá na Unibis Cultural. Muitas pessoas que estão aqui já eram voluntárias lá.
e a gente reuniu um público de mais ou menos 500 pessoas, entre manhã e tarde. E a gente trabalhou para o outro ano, 2020, gente. O que aconteceu? Pandemia. E de um evento presencial, a gente resolveu, claro, né, cancelar. A monja de idade, a Bruna Lombardi também estava confirmada. E a gente, então, subiu algumas palestras gravadas. Não dava tempo de fazer nada online, ao vivo. 2021 e 2022, se vocês quiserem assistir, está lá, disponível no YouTube, 5 horas de programação. E a monja? Com a gente. É o 5º ano da monja com a gente, gente. Ela é a minha madrinha, a nossa madrinha. Ela é a madrinha do Dia Internacional da Felicidade, ela é a madrinha dessa virada, e ela acabou de falar, conte sempre comigo. Eu, muito obrigada. Porque é muito bom ouvi-la, né? Dá vontade de ficar a tarde inteira ouvindo a monja. E aí, como é que foi esse ano? Esse ano, gente, eu tinha uma programação e eu não tinha um auditório. Vocês acreditam nisso? Primeiro, porque eu não virei o ano de 2023 falando esse ano vai ser o ano da virada. Não foi assim. Eu só ia fazer o Dia Internacional da Felicidade. Mas a virada emergiu. Ela quis acontecer. E o que eu fiz? Eu abracei, eu aceitei. Porque eu convidei as pessoas para o dia 20 de março, as pessoas disseram sim. E aí eu fiquei sem um auditório da Unibes, mas não era para ser lá, era para ser aqui. Porque tudo está certo do jeito que é. E na tentativa de trazer o evento para o dia 25 de março, eu falei, mas se o dia 20, que é o dia da felicidade, o dia que a ONU instituiu para a gente conversar, para a gente dialogar, para a gente aprender mais, né, sobre caminhos possíveis para essa felicidade. Porque eu... estudando a ciência da felicidade, psicologia positiva, estudando a neurociência afetiva, que fala das habilidades para a felicidade, eu tenho o coração aberto, a mente aberta para caminhar por muitos caminhos. E há muitos caminhos para a gente conseguir adentrar aquilo que está dentro de nós, tocar a nossa alma, tocar a nossa essência. Há muitos caminhos possíveis. E se vocês observarem o site da Virada da Felicidade, vocês vão perceber como ele é abrangente de caminhos. Há caminhos do feminino, da espiritualidade, da diversidade. Há caminhos da ciência, mas também há caminhos da ancestralidade. Há muitos caminhos. Qual é o seu caminho? E o que você escolhe caminhar? Porque é caminhando que a gente vai colocando o pé e o chão vai se colocando e assim vai surgindo e assim vai crescendo e evoluindo. Então, a virada ela surge porque ela quis surgir assim. Não que eu não tivesse o sonho de realizar uma virada da felicidade, eu tinha, mas ela não foi completamente planejada. E são 2 meses e meio de trabalho bem dedicado para trazer muitos palestrantes, muitos saberes, né, muitos caminhos, para que cada um toque e encontre o seu. Porque tem um autor que fala que não há caminhos, não há atalhos para a felicidade, o professor Tal Ben-Shahar. E o que significa não ter atalhos para a felicidade? O que vocês acham que significa essa frase? Não existem atalhos para a felicidade. Significa, gente, que a felicidade não vem pronta, que a gente tem que fazer a nossa parte. E isso, para mim, foi uma novidade, no sentido de entender que eu poderia assumir o protagonismo em escolhas que eu faço na minha jornada para trazer bem-estar. Porque esse mesmo autor, professor Tal Ben-Shahar, fala que felicidade é uma combinação de bem-estar físico, de bem-estar emocional, bem-estar relacional, bem-estar espiritual. Então, o que eu, na minha jornada, na minha caminhada, posso fazer para, então, cultivar bem-estar, cultivar felicidade? E eu amo esse verbo, cultivar, porque tem uma ação nele. O que você anda cultivando? A monja falou que sementes estamos plantando. Porque a gente quer colher, né, gente? A gente quer colher. Mas, antes de colher, o que a gente precisa fazer? Plantar, cuidar do solo, florescer.
Aí a gente dá a oportunidade do florescimento. E quando eu, então, conheci a psicologia positiva, eu aprendi que a gente deveria cultivar emoções positivas. E ao cultivar essas emoções positivas, e não é negar as emoções negativas, mas cultivar essas emoções positivas, né, como gratidão, como esperança, como alegria, como serenidade. Eu descobri, então, que alegria e felicidade são coisas diferentes. Né? Eu descobri que existia esse caminho que a ciência me dizia, que se eu cultivasse mais emoções positivas, que se eu tivesse propósito de vida, que se eu, então, realizasse os meus sonhos, e a virada da felicidade é a realização de um sonho, que se eu cultivasse boas relações, relações nutritivas, ter uma rede de apoio, que tudo isso era o adubo necessário para que eu pudesse expressar a minha vida com o florescimento, né? Que eu pudesse florescer no mundo. Então, esse foi a minha porta de entrada da ciência da felicidade. Aprender a cultivar boas emoções, aprender a cultivar boas relações, aprender a revelar o meu propósito. E eu conheci a minha missão, gente. A minha missão é educação. A minha missão, eu sou professora desde 2007, né? E o Fernando, né, foi meu colega, e a Larinha foi minha aluna, olha só. Então, a Carlinha, que está aqui também, né, amiga de profissão, mas com a psicologia positiva, eu descobri o meu propósito. Eu queria falar de algo que pudesse ajudar as pessoas a compreender aquilo que tinha mudado a minha mentalidade, a chavinha aqui dentro. Que eu não precisava ficar esperando a felicidade bater na porta, porque ela não vai bater na porta. E o que eu poderia fazer como uma escolha intencional para que, então, esse meu bem-estar, essa felicidade, esse propósito pudesse, então, né, florescer para o mundo. Esse foi meu primeiro aprendizado. E aí, eu vim falar das habilidades para a felicidade, né? São muitas habilidades. São 7 habilidades que eu trabalho num programa chamado Programa das 7 Habilidades para a Felicidade. E dentro dessas habilidades, o professor Richard Davidson, ele fala sobre a resiliência, sobre a atenção plena. Nós praticamos a atenção plena aqui, quando a Karen e o Heitor estavam cantando e nos encantando. Né? A gente pode aprender essa prática. Então, o professor Richard Davidson fala que a felicidade é uma habilidade. O que é uma habilidade? É uma capacidade que eu vou adquirindo. Eu não nasci, eu adquiro, treino, exercito. E a felicidade, na verdade, dentro dessas habilidades, ela precisa da nossa ação. Da nossa ação no dia a dia. Então, a atenção plena, ou meditação, ou mindfulness, não é a mesma coisa, mas vamos dizer que é o fato da gente pausar, respirar e centrar no momento presente. Né? E aí a gente vai para a resiliência, para a compaixão, para a gratidão, para a generosidade, né? E para o perdão. Então, aprender essas coisas que a espiritualidade já nos traz, mas que a ciência tem estudado e comprovado cientificamente que o cérebro humano é capaz de aprender todas essas coisas. E na prática, no nosso dia a dia, a gente vai colocando em prática, descobrindo os nossos dons, os nossos talentos, colocando isso para o mundo, sendo generoso. Porque o Aristóteles fala que a felicidade não é aquilo que eu tiro do mundo, mas aquilo que eu dou ao mundo, a minha contribuição. Isso é generosidade. Isso é compaixão. Um dia eu ouvi de um economista americano de que falar de felicidade é mitigar sofrimento. Eu falei, esse é o meu propósito. Essa é a minha causa. Eu quero falar sobre isso. Quanto mais tivermos pessoas conscientes da sua essência, conscientes da sua potência, conscientes
ocupando o seu lugar no mundo, mais pessoas felizes vão impactar e influenciar a vida de outras pessoas. Porque a gente não está aqui para ser melhor ou pior do que ninguém. A gente está aqui para impactar positivamente a vida das pessoas. E se a gente já descobriu isso, vamos colocar cada vez mais essa potência para o mundo, né? E eu tinha preparado, como eu falei para vocês, a apresentação, né? Mas decidi vir aqui falar essa história e contar essa história para vocês. E o que eu gostaria de ressaltar é que o melhor presente que a gente pode dar ao mundo é a nossa transformação. O melhor presente para o mundo, se você deseja paz, como a monja falou, que a gente cultive essa paz. Se a gente deseja, né, um mundo sustentável, um mundo mais harmônico, um mundo mais feliz, que a gente comece a desenvolver tudo isso dentro da gente, para que isso então transborde e possa chegar a outras e outras e outras pessoas, né? Esse é um caminho, não é o único caminho, e eu não acredito em fórmula mágica, e eu não acredito no único caminho, eu acredito na pluralidade dos saberes, mas uma coisa eu aprendi, que não basta saber, porque as coisas ficam na cabeça. Para onde tem que ir? Para o sentir. Para onde tem que ir? Para o coração. E cada vez que a gente aprende algo e coloca em prática, aí a gente percebe, isso é para mim, então eu continuo. Ah, isso não é para mim, então tá bom, vou buscar outro caminho, né? Então a virada está aí, com muitos saberes ofertados para vocês, em muitos dias. E também tem os painéis online, né? 4 painéis online que vocês vão poder assistir em casa, às 20 horas, dia 21, 22 e 23. E no dia 26, domingo, às 11 da manhã, a gente encerra com o painel da espiritualidade como um caminho para a felicidade. Que a gente possa abrir o coração, que a gente possa abrir a nossa mente, que a gente possa contribuir para construir uma felicidade sustentável. Eu tenho 1 minuto? Eu tenho 1 minuto. Que maravilha! Vou aproveitar esse minuto para fazer uma bagunça aqui. Seguinte, eu aprendi com os girassóis, né, girassol? Girassol. A Lara é o meu girassol, um dos, né? Eu aprendi Gratidão. Com a sabedoria dos girassóis que o girassol, ele foca na luz. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. A minha pergunta é, você foca na sua luz? Será que diariamente a gente está focando na luz, na potência e na nossa essência? Porque se a gente fizer isso nos dias de luz, a gente está abastecido, né? A gente está se nutrindo. E aí no dia de sombra, e no dia cinzento, e no dia chuvoso, o que a gente faz? A gente olha para o outro girassol. E a gente troca com a outra pessoa. E a gente, né, mantém a nossa energia porque a gente não está só no mundo. Porque a gente pode conectar com o olhar, com o coração e fazer disso o nosso alimento. Então agora, para finalizar, eu vou pedir para a gente agir como girassol. Topam? Maravilha? Uau! Como que é isso? Como que é isso? Todo mundo topa. Todo mundo tem muita potência dentro de si, muito amor, muita alegria, né? Já somos seres, né, de muita luz. E aí a gente vai fazer igual o girassol. A gente vai olhar para o girassol que está ao nosso lado e vai desejar o melhor que existe dentro de nós para outra pessoa, tá? Então pode olhar no olho, pode agradecer. Que maravilha. Ah, que vocês gostaram, né? Muito bom, muito bom. Olha quanto girassol nesse auditório, gente. Que coisa mais linda. Repleto de girassóis. Muitos girassóis. Uau. Né? Então,
Aí isso sempre agita, eu sempre faço isso. Isso sempre agita a galera, né? Que lindo, os palestrantes reunidos ali. Muito girassol, tem muita luz nesse lugar. É simples, não é, ser feliz? É simples. Tem uma frase do Tagore, para fechar minha fala, que ele diz o seguinte: olha o girassol tudo florescendo, olha que maravilha. Girassóis falantes. Girassol é alegria, é isso, gente. Eu adoro fazer essa atividade. Tem uma frase do Tagore que fala: é muito simples ser feliz. O difícil é ser simples. É muito simples ser feliz. O difícil é ser simples. Vamos ser simples e viver a felicidade nas pequenas coisas. E tem muita coisa para acontecer aqui. E vocês, então, se banhem, né, dessa oportunidade de ouvir tantas pessoas importantes, maravilhosas, que disseram sim para a nossa virada da felicidade. Tem muito mais para acontecer. Beijo no coração. Muito obrigada. Nos vemos. Obrigada, Shirley Girassol. É assim que eu a chamo.